Olá, boa noite. Você é bem-vindo para ficar bem informado a partir de agora. Feriado mais violento do ano, 61 pessoas morreram em acidentes nas rodovias do estado. 2 mineiros estão entre as vítimas da tragédia em Paraty. Assalto arriscado. Quadrilha explode cofre de posto de combustíveis da Grande BH. Destino o mais em conta. Crise muda preferência na hora de fechar pacotes de viagem. E ainda futebol com os reforços do Atlético e a postura do Cruzeiro para espantar a má fase. A partir de agora. O feriado prolongado da Independência foi o mais violento do ano, com 61 mortes nas rodovias mineiras, sendo 27 nas federais. Quem deixou para voltar do feriado prolongado na manhã de hoje pegou bastante chuva e congestionamento, com destaque para a BR-381, volta do Belo Horizontino, do litoral capixaba e das cidades do leste de Minas. Quem preferiu voltar ontem no fim do dia só escapou mesmo da chuva, porque do congestionamento não teve jeito. Complicado, mas está dando para levar. Mas, de acordo com o balanço da PRF, 27 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam Minas, praticamente o dobro, se considerarmos o feriado do Carnaval desse ano, quando 14 pessoas morreram. Infelizmente, estamos aqui para divulgar o feriado mais violento do ano, no que diz respeito em quantidade de óbitos. Fizemos o mesmo alerta nesse feriado, adotamos a mesma postura e, infelizmente, agora, ao final da operação, nos deparamos com números muito elevados. O balanço das mortes nas rodovias federais que cortam Minas neste feriado prolongado também chama a atenção para o perigo das ultrapassagens proibidas ou forçadas. Das 27, 11 perderam a vida em 2 graves acidentes onde houve indícios de ultrapassagem sem condições de segurança. Na BR-251, em Grão-Mogol, no norte do estado, 6 pessoas, sendo um casal, 3 filhos e a babá, morreram após o carro em que estavam bater de frente contra uma cegonheira que vinha no sentido contrário, realizando uma ultrapassagem. A ultrapassagem irregular, infelizmente, continua sendo a principal causa de mortes. Ela às vezes não é em grande quantidade, mas quando acontece o acidente, ela é extremamente letal. Ainda segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, foram 247 acidentes e 261 feridos. Na Fernão Dias, o estado em que ficou este carro mostra a violência da batida. As marcas de frenagem no asfalto mostram que o condutor pode ter perdido o controle da direção. Com a incidência de chuvas, com as rodovias mais cheias, aconteceram uma série de acidentes. Tivemos uma série de colisões, atropelamentos de pedestres, muitos acidentes envolvendo motocicletas. Diante do número de mortes, a PRF faz um alerta. Ponham a mão na consciência, porque ainda temos mais 5 feriados prolongados até o final do ano. E vejam que quando não temos a colaboração ou não há interação por parte dos condutores, junto com a Polícia Rodoviária Federal, nesses períodos mais prolongados, que são mais complicados, fica muito difícil de se falar em qualquer redução em índice de acidentes, feridos e mortes, infelizmente. Foram sepultados hoje em Timóteo, no Vale do Rio Doce, os corpos dos mineiros mortos no acidente com um ônibus em Paraty. As vítimas foram liberadas pelo IML de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e vieram para Minas Gerais. Robson Antunes Braga e Cláudia Mara Arruda, de 52 e 54 anos, estão entre os 15 mortos no acidente com um ônibus em Paraty no último domingo. Eles eram naturais da cidade de Timóteo e viajavam com outros turistas e moradores da região. Segundo nota da Prefeitura de Paraty, 66 pessoas ficaram feridas no momento em que o ônibus caiu de uma ribanceira de 50 metros. Os corpos das vítimas estão sendo identificados com a ajuda de parentes, já que poucos passageiros portavam documentos. As causas da tragédia e a superlotação são investigadas. 3 pessoas morreram e 3 ficaram feridas em um grave acidente na BR-381 em Belo Horizonte nessa madrugada. Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro e uma motocicleta bateram por volta da meia-noite no quilômetro 10 do bairro Capitão Eduardo, região nordeste da capital, no sentido Vitória. 2 vítimas estavam na motocicleta, enquanto a terceira estava no banco da frente do carro. Os feridos foram conduzidos pelos bombeiros e pelo SAMU para o Hospital João 23.
A polícia procura por 2 criminosos que foram flagrados em uma tentativa de assalto a um comércio no sul de Minas. O assalto aconteceu em um mercado no bairro Santa Rosa, em Itajubá. Bandidos entram no estabelecimento e rendem o proprietário. Um dos criminosos ameaça o comerciante, que tenta acalmá-lo. Nervoso, o assaltante acaba atingindo o empresário com uma faca. Ele reage e empurra o bandido, que cai. O comerciante ainda vai para cima do assaltante, que corre. Nesse momento, outro criminoso que estava dentro do estabelecimento tenta socorrer o comparsa. O assaltante ainda volta para o interior do comércio, mas um dos funcionários tenta atingi-lo com uma barra de ferro. E os 2 assaltantes fogem do local. 4 homens invadiram um posto de combustíveis em Betim, explodiram o cofre e conseguiram roubar R$40 mil. O assalto ocorreu nessa madrugada no bairro Senhora das Graças. Os suspeitos chegaram ao posto em uma caminhonete. A quadrilha desce e um deles, armado, rende o vigia, enquanto o outro coloca o explosivo no cofre. A explosão é flagrada por 2 câmeras e impressiona pelo impacto. Parte da estrutura do posto e uma das bombas de combustível foram danificadas. A quadrilha, que havia se distanciado durante a explosão, volta para recolher o dinheiro e foge em seguida. O vigia não ficou ferido e a Polícia Civil esteve no local e investiga o crime. A seguir, 300 funcionários públicos podem ser demitidos no sul do estado. E ainda, crise muda a preferência de turistas na hora de viajar. É daqui a pouquinho aqui no Jornal Band Minas, agora são 6h56. Continue comigo. Jornal Band Minas.